Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão e hoje nós falaremos se você se identifica como uma pessoa com deficiência, você virou uma pessoa mimizenta e você virou uma pessoa incapaz? Bom, primeiramente eu tenho que falar que deficiência é sobre um impedimento a longo prazo. E quando nós falamos desse impedimento, nós temos que entender que por muitas vezes são barreiras sociais, e não barreiras simplesmente partindo da nossa parte. Por exemplo, eu sou uma pessoa gaga. Muito da barreira que eu sofro é por causa das outras pessoas, porque as outras pessoas me veem como menor, as outras pessoas me veem como uma pessoa incapacitada, as outras pessoas, vocês entendem? Eu consigo me comunicar, eu sei me comunicar, ainda tem um pouco da barreira da comunicação por conta do espectro autista também, mas a maioria dessas barreiras são barreiras sociais, certo? Quando nós falamos, por exemplo, de pessoas cadeirantes, a arquitetura ela é feita e pensada muitas vezes para pessoas não cadeirantes. Ou seja, é uma arquitetura capacitista, é uma arquitetura que não pensa na pessoa com deficiência, não pensa na pessoa deficiente. E nós não podemos achar que mas como que poderia imaginar que a pessoa com deficiência que vai estar naquele ambiente? Gente, shoppings, vários locais públicos, prefeituras, enfim, não tem acessibilidade e pessoas com deficiência sempre existiram historicamente. Então, assim, vamos supor, vamos falar sobre quando o Brasil foi descoberto, bem entre aspas, pelos portugueses, né? E a partir daí começaram a ter as construções, né? Pessoas com deficiência já existiam há milhares de anos. Então toda a nossa arquitetura é pensada de forma excludente, é pensada de forma de que determinados tipos de pessoas não vão frequentar aqueles ambientes. E vocês percebem que isso não é culpa da pessoa com deficiência, que não é culpa da deficiência dessa pessoa, que a pessoa se torna deficiente por conta de uma opressão histórica, uma opressão estrutural, arquitetônica, né? É algo muito interessante a se pensar, né? Talvez se nós vivêssemos em uma sociedade que realmente se preocupe com todos, com a acessibilidade de todos, para que todos tenham possibilidade de viver minimamente bem, razoavelmente bem, a gente nem precisaria estar falando sobre deficiência. A gente nem precisaria estar falando sobre as diferenças cerebrais, sobre as diferenças físicas, sobre... Enfim, claro que nesse ponto eu tô sendo totalmente utópica, né? Não é a nossa realidade, né? Nós sabemos que nós temos que falar sobre deficiência, nós temos que lutar diariamente. Isso, novamente, já falei em alguns outros vídeos, não é pauta identitária. Nós não podemos achar que você lutar por um determinado grupo para que ele tenha o mínimo de acessibilidade, respeito, é simplesmente uma luta identitária e que vai ferrar com a pauta dos trabalhadores, que vai ferrar com a luta do proletariado. E, gente, assim, o proletariado também tem identidade de gênero, também tem sexualidade, também tem sexo, também tem deficiências ou não. Pode ser deficiente ou não um proletariado. E a gente não pode simplesmente achar que os trabalhadores por um todo são brancos, homens não deficientes. A partir daí a gente está sendo extremamente excludente também. E é justamente dessa forma que a sociedade se estruturou até hoje, não pensando nas pessoas com deficiência. E nós precisamos falar disso, porque tem muitas pessoas com deficiência que não conseguem auxílio, que têm total capacidade de trabalhar, e que bom, né, que trabalhem. Só que não é fácil. Por exemplo, para mim conseguir o meu laudo,
né, como uma pessoa do espectro autista. Primeiramente, eu tô desempregada, sou mulher trans, sou gaga, já tenho todas essas barreiras, né? É muito difícil conseguir um emprego. E eu, por ajuda do Ricardo, né, do Ricardo Oliveira, que fez alguns reacts comigo até agora, né, eu consegui passar pelo psiquiatra dele, que é uma pessoa que eu sei que é lá do espectro autista, que tem um mínimo de compreendimento sobre a causa, né, autista. E por essa facilidade, ele legitimou a minha dúvida, né, me fez várias perguntas, respondi todas elas, me passou um teste neuropsicológico para fazer, e teste neuropsicológico também é caríssimo, caríssimo. Por muita sorte, eu vou começar a fazer esse teste neuropsicológico pela Soberana, né? Pelo projeto SAMEC, que é um projeto de saúde mental, enfim, e vou conseguir fazer ele de graça, porque eu realmente não tenho condição de ficar pagando esses testes, não tenho condição de pagar praticamente nada. Eu só realmente tive que pagar o psiquiatra porque eu preciso desse laudo. Primeiro, para tirar um peso das minhas costas, né? Em questão de saber que eu realmente sou uma pessoa autista. Claro que isso é meio que uma defesa do modelo biomédico, né? Mas, enfim, é uma insegurança, um medo, né? Que a gente acaba tendo, né? De parecer que nós somos uma farsa, né? Que nós não existimos até termos alguém que olhe para nossa cara e fale, tá bom, você é autista. E normalmente uma pessoa neurotípica, normalmente uma pessoa não deficiente, né? Mas enfim, eu acho que isso faz parte do processo, né? De autoaceitação, tudo, né? É algo que eu ainda tô me acostumando com o fato de eu ser uma pessoa autista, né? De eu ter me descoberto dessa forma. E depois do teste neuropsicológico, eu vou passar pelo psiquiatra de novo. E daí sim eu vou ter meu laudo. Teve amigos meus autistas que falaram que o teste era tipo R$ 5.000 na cidade onde eles moram. Então, assim, se nós falarmos que a pessoa só é autista tendo laudo, a gente já está pressupondo que a pessoa vai ter acesso a tudo isso, sabe? A um psiquiatra que entenda de autismo, se interesse em te investigar e que você tenha acesso a algum médico, algum neuropsicólogo, enfim, que faça esse teste neuropsicológico em você. Então, assim, minha gente, são muitas questões, né? É muito difícil ser uma pessoa com deficiência justamente porque você tem que ficar se provando para a lei, né? Com um laudo médico e tudo, né? E além de todas as barreiras que a gente já tem para o mercado de trabalho, social, a gente tem mais essa barreira de ter que ficar se provando como uma pessoa com deficiência e muitas vezes desembolsando muito dinheiro para isso. Inclusive, tem alguns concursos públicos que pedem laudo de 6 meses, sendo que o espectro autista, por exemplo, você nasce com ele e você morre com ele. Não existe cura, não existe. E por quê? Sabe? Vocês veem como isso é algo excludente? Completamente excludente? Então são essas barreiras. São a grande maioria dessas barreiras são barreiras sociais. E por isso a gente não é questão de vamos lutar então para que não existam direitos PCD, porque é puramente social. Não, tem que ter esses direitos porque nós temos uma, digamos, deficiência social, né, para lidar com os nossos corpos, para lidar com nós, com a gente. E o nosso trabalho sempre vai ser de tentar conscientizar as pessoas sobre a deficiência, não em questão de normalização, né, mas em questão de entender qual o suporte que nós temos que ter, né, entender pelo menos o mínimo, né, pra gente não ser desrespeitada. E falando um pouco da questão da utilidade da pessoa deficiente, né? Primeiro, vamos considerar que tem pessoas muito capacitadas, que são pessoas com deficiência, e que normalmente ganham menos do que pessoas não deficientes. Então, assim, o capitalismo, ele absorve mais do nosso trabalho, né? A gente recebe menos pelo mesmo tipo de trabalho, né, de outras pessoas, enfim, às vezes produzindo até mais. E vamos pensar, por exemplo, no Asperger, né, que ele defendia um corpo perfeito, né? Ele era um cara
nazi, e o autista de nível 1 de suporte, né, que é o considerado ainda Asperger, era o deficiente útil, era o deficiente super proativo, super, sabe, gênio, com QI acima da média, era um humano superior. Era um humano superior. E a gente não pode cair nessa armadilha, né? De jeito nenhum. Não vamos ser eugenistas. Vamos entender que se a pessoa for autista, nível 1 de suporte, não tiver um hiperfoco em TI, em alguma coisa que dê muito dinheiro. Por exemplo, tem um hiperfoco em bicicleta. Conhece todas as peças de bicicleta, anda de bicicleta, tem 50 bicicletas. Tá tudo bem. Ele não precisa ter um hiperfoco útil, ele não precisa ser útil pro capitalismo. Porque, infelizmente, a lógica geral é essa, sabe? Você tem que produzir, você tem que ser uma máquina. Você não pode ter as suas diferenças, as suas particularidades, os seus gostos, os seus desejos. Você não pode ser um cidadão médio. Você não pode. Tanto é que nós podemos ver em alguns terapeutas ABA, né, que eles falam que a criança tem que brincar de forma útil com o brinquedo. Por exemplo, um carrinho. Se ela fica voando com o carrinho, não. Ela tem que pegar o carrinho, vum, 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 no chão. Por quê? Sabe? Por que que... Assim, sinceramente, é algo que eu não entendo. Não entendo, não entendo. Sabe? Por que que a criança não pode ser criança? Por que que a pessoa não pode querer fazer as coisas do jeito dela? Sabe? Algo que está prejudicando os outros? A pessoa não é útil porque ela não está dentro de um padrão normativo? Enfim... Nós temos que parar com isso, nós não podemos achar que pessoas autistas que têm QI menor do que o da média do povo brasileiro, né, que se eu não me engano é de 89, é uma pessoa pior, menos capacitada, é um lixo de ser humano. Não, todo mundo tem a sua função, né, na sociedade. É uma pena que alguns determinados trabalhos, né, são super faturados, né, super, tipo, recebem milhares de dólares acima da média, né? Podemos usar como exemplo o próprio futebol, medicina, enfim. E, infelizmente, na nossa sociedade, né, quando olham muitas vezes uma pessoa trabalhando de lixeiro, vê como um sub-humano, vê como uma pessoa menor, uma pessoa que não batalhou, uma pessoa que não lutou, sendo que nós precisamos de lixeiros, né? Essas pessoas precisam ser valorizadas como quaisquer outras pessoas, né? E tá tudo bem a gente talvez gostar de profissões que não deem tudo isso, sabe? E como nós podemos pensar numa sociedade que só tem engenheiros, só tem um médico, só tem jogadores de futebol? Como essa sociedade vai rodar, né? Como que o dono do grande capital vai fazer as suas fábricas funcionarem sem os operários, sem os milhares de proletários que estão ganhando mixaria nas fábricas, né? Então, basicamente sobre isso, né? Vamos valorizar as pessoas, né? Vamos entender quais são as barreiras e por que essas barreiras existem, né? E vamos lutar principalmente pelo fim do capitalismo juntos, né? A gente não pode desassociar a luta PCD da luta anticapitalista e da luta a favor da revolução proletária. Então, minha gente, por hoje é só. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo com seus amigos, nos stories, enfim, onde vocês quiserem. E até logo. Tchau, tchau.